Glória a Deus. Bendiciones a todos. Amém. Estou vendo que a gente está um pouco rezagada hoje, pero aqui seguimos. Amém. A lo que venimos trazer uma palavra de oração a todos quantos necessitam desta palavra. E os que não estão conectados agora, mais tarde podem assistir-lo. Amém. Porque o vídeo vai permanecer aí. Glória a Deus. Bendigo essas vidas, bendigo essas famílias, bendigo os pastores e os siervos de Deus a lo largo e ancho desta terra, desse mundo, amém? Que han enfrentado muitas situações de enfermidade, enfim, de situações difíceis. Pero sabemos, hermanos, que Deus, Ele tem o controle, amém? Deus não perde o controle de absolutamente nada. Ele tem o controle de nossas vidas, tem o controle das coisas boas que nos passam, pero também das coisas malas, amém? Deus diz a palavra que Ele não dorme o guarda de Israel, amém? Ele nos guarda, Ele nos dá sua proteção, seu amor está sobre nós outros, sua graça nos alcançou, amém? E glória a Deus nesta manhã, porque estamos aqui uma vez mais. Eu quero ter uma meditação, hermanos, como digo, normalmente não espero que a gente se conecte. Eu lanço a palavra e mais tarde a gente pode assistir, porque vai permanecer aí, amém? Então, é isso. Segundo livro de Reis, capítulo 6, fala da história do profeta Eliseu, que quedou em um lugar de Elias, verdade? E há uma história aqui tremenda, em que havia uma guerra, verdade? Entre o rei de Síria e Israel. E nós outros vemos a partir do versículo 8, capítulo 6 de 2 Reis, diz assim: Tinha o rei de Síria guerra contra Israel, e consultando com seus servos, dijo: Em tal e tal lugar estará mi campamento. E o varão de Deus enviou a dizer ao rei de Israel: Mira que não passes por tal lugar, porque os sírios vão ali. Então o rei de Israel enviou àquele lugar que o varão de Deus havia dito, e assim lo hizo uma e outra vez, com o fim de cuidar-se. E o coração do rei de Síria se turbou por esto, e chamando a seu servo lhes dijo: Não me declarareis vosotros quem de los nuestros es del rei de Israel? Amém? Resulta, hermanos, que há uma guerra e o rei de Síria está tratando de preparar uma emboscada ao povo de Israel, pero cada vez que ele movia suas tropas, seu exército para algum lugar, disse que o profeta Eliseu se antecipava e tinha, penso eu, que visões de Deus, Deus lhe falava, ou Deus lhe dava visões. Ele lograva ver as intenções do coração do rei de Síria, de maneira que podia ver e antecipar-se aos movimentos das tropas, aos movimentos do exército inimigo, onde se ia posicionar para preparar suas emboscadas. Amém? Então se disse que ele se antecipava e comunicava ao rei de Israel e lhe dizia: Veja, não passes por tal lugar, porque o exército de Síria vai estar aí. Então o rei de Israel se escapava e se movia a outra parte. Isto foi provocando uma repulsa, digamos assim, verdade? Um enojo no coração do rei de Síria, porque cada vez que movia seus exércitos, verdade? Israel se antecipava, o exército de Israel se antecipava e se escapava das emboscadas. Então, esse homem reúne seu povo e pergunta: Quem de vocês está passando as notícias? Quem de vocês está aí falando? Como dizem aqui os chicos, quem é o sapo entre vocês? Amém? Aqui os chicos dizem assim, os sapos, os que em Brasil dizemos os dedos duros, os que entregam a los demás, que se antecipam, que são os chismosos, que são os que falam mais de la cuenta. Então, se o rei está indignado, porque cada vez que movia seu exército, Israel já sabia seu movimento, verdade? Então ele pergunta: Não me declarareis vosotros quem de los nuestros
és del rei de Israel? Quem é o traidor em meio de nós outros? Então se diz que de seus siervos disse: não, rei, senhor meu, sino que o profeta Eliseu está em Israel, el qual declara ao rei de Israel as palavras que tu hablas em tu câmara mais secreta. Hermanos, que tremendo quando um homem ou uma mulher de Deus tem relação íntima, cercana com Deus, quando Deus lhe dá visões, quando Deus lhe habla, quando Deus lhe abre o entendimento das coisas espirituais. Porque esse rei de Síria disse que hablava aún em sua câmara, verdade? Diga-se, em seus aposentos, em um lugar mais secreto de sua casa, em la intimidade de seu hogar. Ele tinha comentários com seus jefes de exército, com seus capitães, que já projetavam assim os planos: tal lugar vamos atacar, o rei de Israel, em el vale, en el cerro, entremos por la retaguarda de la ciudad. Enfim, preparavam seus planos de guerra em secreto de estado, como se hacen en las guerras, sem que nadie se dê conta. Pero, aunque era secreto para todos, o profeta de Deus se antecipava e sabia. O servo desse rei disse: o profeta Eliseu está em Israel. Uau, que tremendo, irmão. Que tremendo que em uma cidade Deus tenha seus profetas. Que tremendo que em tu comunidade Deus tenha seus profetas para antecipar-se aos movimentos de los enemigos. Porque os enemigos se movem desde sua recâmara, desde o lugar mais escondido, mais oculto, mais privado. Eles enredam seus planos de destruição a uma cidade, a uma família, a uma igreja. E Deus anda buscando estes profetas que tenham discernimento apurado para antecipar-se a los movimentos, a las artimanhas dos inimigos. Amém? Aquele irmão e aquela serva de Deus que vive uma vida de oração, de búsqueda a Deus, de consagração a Deus, essa pessoa tem um discernimento mais allá de lo normal que um ser humano normal e corrente tem. Porque no mundo a gente diz que tem quizá uma impressão de algo. Estou pensando que algo pode passar. Não, o servo e a serva de Deus não pensa que algo pode passar, verdade? Não tem um pensar, que me sonhei que eu creio que algo vai passar. Não, não, não. O servo e a serva de Deus que camina bajo o ordenamento de Deus, ele se antecipa porque o Espírito Santo le habla, le muestra os movimentos, as maquinações de los enemigos contra tu vida, contra os tuyos. Amém? E Deus anda buscando nesse tempo em que o inimigo ha reunido sua maior força de ataque a los homens e mulheres de Deus contra a igreja do Senhor. O inimigo sabe que seu tempo se acorta, ele sabe que seu tempo está terminando, sua liberdade está terminando, seu poder de destruição está terminando o tempo. Já pronto Cristo vem, já pronto a igreja sube, já pronto ele será aprisionado por 1000 anos, não lhe queda muito tempo. E ele ha reunido suas forças, toda a artimanha, todos os intentos que ha tratado de destruir a igreja, de destruir o povo de Deus, de destruir aún o mundo aí fora, os impíos, para que não les resplandeça a glória do evangelho de Deus em suas vidas. Então ele ha buscado de todas as formas empreender seus ataques à humanidade. Diga-se também à igreja, nem para quê, verdade? Então, quão necessário é que nesse tempo Deus tenha seus profetas posicionados em lugares estratégicos, para o inimigo, porque ele prepara suas artimanhas em pontos e lugares estratégicos da sociedade, da igreja, das famílias, e por aí ele ataca. E que tremendo que Deus nesse tempo esteja levantando estes profetas como Eliseu, que se antecipava ao conhecimento do inimigo, se antecipava às artimanhas do inimigo. Quando o inimigo movia suas peças, movia seus exércitos para atacar ao povo de Deus, já Eliseu antecipadamente sabia de seus movimentos e comunicava ao rei. Uau, que tremendo, irmãos! Que Deus esteja levantando estes profetas
essas mulheres profetizas, essas mulheres de oração, essas mulheres intercessoras, essas hermanitas que lhe gusta a oração de la madrugada, essas hermanas que não faltam culto de oração, reuniões de intercessão, essas pessoas que estão entendendo de los tiempos, que são como a tribo de Sacar, que entendia de los tiempos, que se antecipam a los tiempos, a los movimentos del inimigo. Deus anda buscando estes profetas, não aqueles que andam por aí de blá blá blá, profetizando um montão de coisas, que o Senhor te vai dar um carro, que o Senhor te vai dar um avião, que o Senhor te vai dar uma casa. Não, nesse tipo de profeta que Deus anda buscando. Deus anda buscando aquele profeta que se antecipa em el reino espiritual, lo que os inimigos tramam e engendram em las madrugadas, em las noites escuras, quando todos estão dormindo, os demônios não dormem. E Deus busca esse homem, essa mulher de Deus, que tenham o poder de antecipar-se. Essa pessoa que em seu coração está tão apegado às coisas de Deus, às coisas espirituais, que o Espírito Santo tem como comunicar a esta pessoa. Mientras todos dormem, mientras alguns se diviertem, mientras alguns se atemorizam, mientras alguns se deprimem, mientras alguns se rebelam, mientras alguns murmuram contra as coisas de Deus, há um homem, uma mulher de Deus que Deus chama de profeta, que o Espírito Santo tem livre acesso a esse coração, a esta mente, para dizer de las artimanhas de los inimigos. Amém? Glória a Deus. Quão necessário ha sido, Senhor, hermanos, para esse tempo, eu levantar deste tipo de profeta. Repito, não é o profeta que anda por aí detrás de ofrendas por profecias que dá. Profecias que sequer se vão a cumprir porque todo blá 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 e blá 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 e que Deus nunca les dijo. Os profetas de Deus não andavam por aí prometendo esse e aquele por la gente. Quando chegava a uma comunidade, quando um profeta se acercava a uma cidade, já a gente temblava. Está entendendo? Porque não era normal que os profetas anduvieram aí mesclados em meio da gente, em meio do povo. Não, eles teriam seus lugares, seus montes, seus cerros de búsqueda de Deus. Viviam uma vez em cidades distanciadas da gente, não estavam em meio à população. Estavam consagrados a Deus, buscando de Deus, verdade? E quando o peligro se acercava, eles sabiam antecipadamente o que estava passando. Era como disse Ezequiel, verdadeiros atalaias, que estavam em um lugar alto da muralha da cidade, estavam posicionados em lugares altos. Tinham uma visão clara delas afueras do muro da cidade, sabiam o que passava, as trampas que o inimigo preparava para contra-atacar as cidades, os atalaias estavam sabendo e vendo antecipadamente, davam a voz de comando e sonavam a trompeta para que os de adentro se pusieran em posição de guerra. Deus anda buscando, hermanos, este profeta, esta profeta, amém? Que se antecipa a los movimentos de los inimigos. Disse que quando o rei de Síria preparava seu plano de guerra, donde iba a posicionar suas tropas, donde iba a posicionar seus exércitos para atacar a Israel, Eliseu já sabia de antemano o que esse homem ia a fazer. Uau, que tremendo! Que tremendo! Disse que aún lo que ele falava em sua recâmara mais secreta, já o profeta sabia de antemano. E ele disse o versículo 13, id, e mirad onde está, para que eu envie a prendê-lo. E lhe foi dito, e aqui que ele está em Dotã. E o rei se indignou, o rei de Síria, como é possível que o profeta Eliseu conte ao rei de Israel todo o que estou planeando e tratando de fazê-lo? Então se manda prender ao profeta. E esse profeta era tão, causava e provocava tanto temor, hermanos, tanto temor ao exército inimigo, que esse homem não mandou um par de guardas, um par de soldaditos para prender o profeta. Não, veja todo o regimento, todo o grande exército que ele enviou para prender um solo homem, Disse, e se levantou, versículo 14, entonces enviou o rei allá gente de a caballo e carros e um grande exército, los quais vinieron de noche e sitiaram la ciudad.
en la noche, en la madrugada, en las noches oscuras, donde muitas vezes o povo de Deus está dormido, os inimigos estão movendo seus exércitos. Me está entendendo, hermanos? Já seja para destruir as cidades, já seja para atacar a los homens e mulheres de Deus, já seja para atacar a los profetas de Deus e aprisioná-los e hacerlos callar. Amém? Disse que em la noite esse homem envia homens de gente a cavalos e carros e um grande exército para prender um solo homem chamado profeta Eliseu. Amém? Não era um homem que andava com armas. Suas armas era sua relação com Deus. Suas armas eram espirituais. Amém? Poderosas em Deus, diz a palavra. Então se disse, e se levantou de manhã, e saiu o que servia ao varão de Deus. E aqui o exército que tinha sitiado a cidade, com gente de a cavalo e carros. Então su criado lhe dijo, Senhor mío, que haremos? O muchacho de Eliseu, o muchacho que ajudava Eliseu, que andava com Eliseu para um lado e outro, o discípulo de Eliseu, se desperta por la manhã e se dá conta que a cidade está sitiada de um grande exército. E não é que esse grande exército vino a pelear contra a cidade. Não é que esse grande exército vino a pelear contra o exército de Israel. Não, vino para prender um solo homem chamado Eliseu. Amém? Glória a Deus. Porque esse rei de Síria sitiou a cidade. Amém? Que tremendo, hermanos, isso. Então, esse muchacho se atemoriza, se põe assustado, preocupado, um grande exército está aí, às afueras da cidade. Que haremos? Que haremos? Disse ele, dijo, não tenhas medo, lhe dijo o profeta. Amém? Que nessa manhã tu escute a voz profética de Deus, que disse para ti, não tenhas medo. Amém? A voz profética de Deus está tocando tu coração nessa manhã e o Senhor te está dizendo, não tenhas medo do vírus, não tenhas medo do problema econômico que assola a cidade, não tenha medo das ameaças, não tenha medo dos problemas, não tenha medo das enfermidades, não tenha medo aunque os inimigos hajam sitiado e circundado tu casa, tu propriedade, tu vida, tu família, aunque os inimigos hajam enviado su grande exército contra tu casa e contra tu vida, e o Senhor te disse nessa manhã, não tenhas medo. Aleluia, glória a Deus. Não tenhas medo, disse, porque mais são os que estão com nós outros que os que estão com eles. Aleluia. Você crê isso, irmãos? Que mais são os que estão com nós outros? Evidentemente que a visão que tinha o profeta não era a mesma que tinha seu muchacho. Amém? E o muchacho, lo que vê, quando vê toda a cidade sitiada, ele mira um grande exército inimigo às afueras da cidade. Amém? Pero o profeta de Deus, não era isso que veia. O profeta de Deus tinha outra visão. A visão do profeta de Deus é a que valia, era a que tinha poder, era a realidade espiritual naquele entonces. Haviam duas realidades espirituais. Uma era a que veia o profeta de Deus, a outra realidade era a que veia o muchacho. E ambas eram reales. Amém? Lo que veia o muchacho era real. Ele não estava tendo uma visão, estava sonâmbulo, sonhando, não. Ele veia um grande exército fora da cidade. Pero o homem de Deus também. Você está entendendo? A visão espiritual, o reino espiritual, as regiões celestes, lo que sucede no ambiente espiritual, é tão real, hermanos, quanto o plano físico onde estamos. La gente desconoce o poder de las tinieblas, desconoce. La gente desconoce lo que sucede alrededor nuestro, que nossos olhos físicos não podem ver, pero estão aí. Causam influências, às vezes benéficas e outras vezes maléficas contra nossas vidas. Há ángeles, pero também há ángeles caídos, há demônios que andam por aí, buscando a ver o que fazer com tu casa, com tu família, com tu vida. Tu não os vê, pero eles estão aí. E às vezes se manifestam, e às vezes possuem animais e pessoas
e tratam de fazer dano a los hijos de Deus. Amém? Porque eles têm poder para fazer isso. Todavia têm algo de poder. Pero Deus anda buscando profetas que tenham uma visão maior, uma visão de um lugar mais alto, uma visão de los montes, de los lugares altos de Deus, não de los enemigos. Amém? E é esse tipo de gente que Deus trata de levantar nesse tempo. Amém? Não aquele irmão que vive assustado com a situação e a circunstância, e que todo lo vê feio, e que todo lo vê negro, e que dá um tamanho maior do que os inimigos realmente têm. Deus anda buscando homens como aquele jovem adolescente chamado Davi, que por mais grande que parecia ser aquele gigante para Saul, para Davi não era nada. Me está entendendo? Para esse muchacho de Eliseu, o que ele veia era real, e era um grande exército que estava nas afueras da cidade. Pero Eliseu tinha outra visão. E a visão de Eliseu estava mais allá de lo que o muchacho estava vendo. Era outra realidade, irmãos. Então se disse Eliseu, maior são os que estão com nós outros que os que estão com eles. E orou Eliseu e dijo, amém? Orou Eliseu e dijo, te ruego a Jeová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que o monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Aleluya, alrededor de Eliseu. Amém? Havia gente de a caballo? Sim. Havia carros? Também. Lo mesmo que o exército de Síria tinha, o exército celestial também tinha. Gente de a caballo, carros. Pero a diferença era que a gente de a caballo que estava ao redor de Eliseu era um grande exército do cielo. Os carros não eram carros errados, não eram carros de madeira, de hierro, não. Hermanos, eram carros de fuego. Amém? Carros de fuego se posicionavam ao redor de Eliseu. E agora aquele muchacho tem uma visão que antes não tinha. Agora esse muchacho tem uma visão tão clara de reino espiritual que hasta esse entonces estava vedado a ele. Não podia ver, não podia entender o que passava. Eu declaro como profeta de Deus nessa manhã que Deus te abra tus ojos. Amém? Que você tenha uma visão aberta do ambiente espiritual onde tu estás. Amém? Que tu puedas ver quem realmente estão posicionados ao redor tuyo. Para que não te vuelvas a atemorizar por las circunstâncias, por los problemas. Que tu puedas andar de cabeça em alta e na cara, e donde quer que tenhas que ir, sem medo. Amém? Porque muita gente anda atemorizada ao igual que este muchacho. Há um grande exército tratando de destruir o povo de Deus? Sim, lo há. Há um grande exército de inimigos posicionados, sitiando nossas cidades, nossas casas, nossas famílias? Sim, los há. Pero há um exército maior, hermanos. Lo que nos toca é ver, pedir que Deus abra nossos olhos, para que quitemos a mirada de lo natural. Lo natural assusta, lo natural é feio, lo natural provoca medo realmente. Lo natural tem armas que nos fazem dano realmente. Você me está entendendo? Não pensa que aquele exército de Síria venia com flores, com chocolates. Não. Venia com armas de guerra, com lanças, com espadas. Venia com carros poderosos de guerra, para prender Eliseu e, se possível, destruir a cidade. Pero o exército de Deus, suas armas são melhores, irmãos. Os exércitos de Deus têm muito mais poder, e é necessário que nós outros tenhamos a visão de Deus e não a visão humana. Porque se bem é certo as circunstâncias e os exércitos inimigos nos podem fazer dano, sim, nos podem fazer dano. Pero há um exército maior que está ao redor nosso. Lo que nos toca é abrir nossos olhos, e esta intimidade não la podemos alcançar sem ter também um acercamento e uma relação de intimidade com Deus, porque Ele é quem abre nossos olhos espirituais.
E o apóstolo Paulo orava aí no livro de Efésios por 2 orações que isso aí. Ele pedia que os olhos do entendimento daquele povo foram abertos. Eles tinham amor por la obra. Diz a palavra que Paulo se surpreendia com o amor que eles tinham por los santos e por la obra de Deus. Paulo se agradava com aquilo, pero a mesma vez orava para que os olhos do entendimento deles foram abertos, alumbrados, para que eles pudieran ver mais allá da parte romântica das coisas, que pudieran ver a realidade do ambiente espiritual. E nessa manhã o Senhor te disse: não temas, maior são os que estão contigo que os que estão ao redor tratando de hacerte daño. Amém? Glória a Deus. Esse jovem, esse muchacho de Eliseu, necessitava passar por esta experiência. Amém? Diz que luego que os sírios descenderam a ele, orou Eliseu a Jeová. Uma vez mais ele orou e disse: te ruego que hieras com ceguera a esta gente, e los hirió com ceguera conforme a la petición de Eliseu. Conforme a la petición de los siervos de Dios que estão escutando esse vídeo, ou que vão escutar mais tarde. Conforme a tu petição, tus inimigos quedem ciegos. Tus inimigos não te puedan ver, não te puedan encontrar. Que tu puedas entrar e sair sem temor, sem medo. Sem andar assustado que os inimigos, que os problemas, que o vírus, que o governo, que o policia. Não, hermanos. Que Deus te dê essa visão clara nessa manhã e que ponga uma palavra de autoridade em tu boca e tu puedas declarar que tus inimigos serão cegados. Não poderão ver-te, não te poderão encontrar. Porque o Senhor te cubre, te esconde no eco de sua mão, amém? E põe cegos a tus inimigos, de maneira que te vão a buscar, pero não te vão a encontrar. Oh, aleluia, glória a Deus. Diz que Eliseu orou para que Deus pusiera ceguera nesse pueblo. E Deus hizo conforme a la petición del profeta. Eu, como profeta de Deus, declaro nessa manhã que tus inimigos quedarão cegados, que tus inimigos tendrão venda en los ojos, que tus inimigos não poderão ver-te. Amém? A história aqui sigue, irmão, nem vamos ler toda a história. Eliseu vê que o resto está todo cego. Imaginem-se vocês, irmãos, um exército inteiro de soldados cegos. A cegueira não foi apenas ao capitão do exército inimigo, não foi ao soldado mais baixo de rango ou mais alto de rango, não. Todo o exército inimigo quedou cego, de maneira que eram conduzidos à la voz de Eliseu. Disse Eliseu: não é por aqui, é por ali, vamos por acá, vamos por allá. Sabe onde los levou? Ao puro centro da cidade que eles queriam destruir. Amém? Glória a Deus. Ao puro centro los condujo a Samaria. E aí a história diz que o rei queria matá-los e Eliseu disse: não los mate, prepare um grande banquete para essa gente. Diz que comeram hasta saciar-se e Eliseu los levou de regresso a sua cidade. Amém? Que os inimigos puedan, quizá, por alguma razão, chegar a tu hogar, pero cegados. Que todos aqueles que logrem entrar em tu casa, que logrem entrar em tu vida, em tu negócio, em tu família, que se caso consigam entrar, que estén cegados, que não te puedan ver nem a ti nem tu família, que tu com voz de mando, com voz de autoridade, pueda echá-los fora de tu casa. Se alguno porventura se ha metido em tu vida, eu declaro nessa manhã que estarão cegos. E a la voz que sale de tu boca de autoridade que vem de parte de Deus, tu podrás dizer: saiam de minha casa, saiam de minha vida, saiam de minha família, saiam de meus negócios, cegados, sem saber por onde sair, pero eu les echo para lejos de minha casa. Amém? Declaro ciegos todos tus inimigos nesta manhã, como lo hizo Eliseu. Amém? Porque eles chegaram, eles sitiaram a cidade, já estavam em los límites da cidade. Pero Eliseu dijo: quedem ciegos. Se algum inimigo logrou entrar em tu casa,
logrou entrar na intimidade de tua família, eu declaro nessa manhã que estarão cegos. E tu te despierta com visões de Deus, como foi o caso do profeta. E o profeta, sabendo de que algo lhe podia passar, dormiu tranquilo toda a noite. Porque na madrugada Deus cuidou de ele. Porque na madrugada Deus proviu o socorro, a proteção ao profeta. A los que dormem en el Senhor, Deus los cuida. Não duerme o guarda de Israel, disse a palavra do Senhor, o salmista disse. Não duerme o guarda de Israel, dormimos nós outros, e o guarda de Israel não duerme. Ele vê os problemas, as situações que o exército inimigo trata de engendrar contra nós outros, toda ameaça, toda trampa que o diabo prepara nas madrugadas, aunque nós outros dormimos, o guarda de Israel não duerme. Em la mañanita, quando se despertam, o muchacho vê uma coisa, pero Eliseu se desperta, vê outra coisa diferente. A visão de Eliseu era sublime. A visão de Eliseu era a visão do céu. Era de um grande exército que estava por em cima, em poder, em glória, sobre o exército humano que aí estava. Amém, irmãos? Deus declara nessa manhã que tus olhos se abram. Que seja quitado todo o medo, todo o susto, toda a depressão que se ha abatido a tua vida. Que quedem cegos tus inimigos. Se por acaso, se porventura algum dano te hajam hecho, eu declaro que quedam cegos a partir de agora e serão sacados de tu vida. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra, irmãos. Para que tu te fortaleça, para que tu te llene de Deus nesta manhã. Para que tu entendas que Deus não duerme. Que há um grande exército de Deus guardando su pueblo, guardando tu casa, guardando tu vida. Amém? Para que tu possas dormir tranquilo. Pero não dormir tranquilo, porque sem preocupação, estou tranquilo, não passa nada. Não, 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 não. Ora ao Senhor. Duerme, pero bajo oração. Ora, duerme, pero bajo consagração com Deus. Eliseu era um homem consagrado, por isso dormia tranquilo. Na manhãnita, quando desperta, ele está vendo algo que os demais não podiam ver. Por quê? Porque tinha intimidade com Deus, tinha relação com Deus. Que tu puedas dormir tranquilo, sim, pero com relação com Deus. Amém? Que tu relação, que tu comunhão com Ele seja real, seja efetiva. Que quando o inimigo engendre coisas na madrugada, quando tu duermes, tu puedas despertar já com antecipadamente, sabendo que o inimigo é preparado contra ti. Como era o caso de Eliseu. Eliseu se antecipava. O inimigo armava seu exército, preparava sua trampa na madrugada, e já Eliseu sabia que esse homem ia a ser. Que Deus levante esse tipo de profeta nesse tempo, amém? Que aún mientras estão dormidos, Deus les pode falar em sonhos e visões noturnas, amém? Para que quando despertes por la mañana, nadie te pode poner-lhe medo, nadie te vai assustar, aunque se derrumbe todo ao redor tuyo, tu estás firme, porque sabe que na madrugada Deus te ha dado visões, Deus te ha hablado, Deus te ha antecipado as artimanhas do inimigo contra ti, contra tu vida, amém? Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã, amém? Alaba o Senhor por tu vida, que estás aí conectado. O Senhor é bueno, o Senhor ha sido bueno, amém? Oro para que Deus abra tua visão. Quero, antes de terminar, apenas ler algo aqui. É tremendo isso, me gusta muito essa palavra. Dizia o apóstolo Paulo: por esta causa também eu, havendo oído de vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os santos, no cesso de dar graça por vosotros, haciendo memória de vosotros em mis orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesucristo, o Padre de glória, os dê espírito de sabedoria, de revelação e no conhecimento dele, alumbrando, amém, los ojos de vuestro entendimento, que os olhos de tu entendimento sejam abertos, que o inimigo não te agarre de surpresa, amém? Não importa os planos de ele contra tu vida, que Deus pode antecipar as coisas para ti e tu puedas saber de antemano todas as artimanhas do inimigo contra tu casa, contra tu vida, amém? Senhor, oh Deus, te damos graça nessa manhã por esse momento precioso que estamos aqui, oh Deus,
sembrando na palavra e no coração de tu pueblo, Senhor. Tu nos habla de los profetas de Deus nesta manhã, de las profetizas de Deus, de estas mulheres de la intercessão, de essas hermanitas que les gusta orar, desses varones que são, Senhor, dados a la oração de las madrugadas em los montes. Mientras o povo está dormindo, essa gente está buscando de Deus em las madrugadas e se estão consagrando, estão buscando de Deus, se estão antecipando a los movimentos de los ejércitos enemigos. Quando a manhã chega, quando o sol vuelve a brilhar na manhã, já os siervos de Deus, as servas de Deus, sabem de antemano todas as artimanhas que o inimigo ha preparado em la madrugada. Senhor, eu bendigo esse povo. Senhor, eu solto essa palavra sobre esse povo que disse a Eliseu, a seu muchacho, não temas. Não temas. Talvez tus olhos físicos estão vendo destruição e ruína ao redor tuyo. Talvez tus olhos físicos estão vendo a bancarrota, estão vendo a enfermidade, estão vendo os problemas tocando a porta de tu casa e a vezes o teto de tus casas. Pero o Senhor te disse nessa manhã, não temas, mas são os que estão contigo que os que estão com eles, aleluia. Há grande exército de Deus que te guarda, que te dá proteção dia com dia. Tu tens apenas que verlos, tens apenas que entender, tens apenas que ter esse discernimento claro de saber que Deus ha prometido guardar-te e Deus não vai falhar em isso. Ele te vai guardar e te vai proteger, amém? Eu bendigo tua vida, bendigo tua casa, bendigo todos aqueles que estão sofrendo essa situação do coronavírus. Senhor, eu te pido, amado Deus, que tu desfortaleça esse povo, essas famílias de pastores, esses pastores, Senhor, ó Deus, que estão afetados em Bolívia, em muitos lugares, em Costa Rica, em Brasil, em Espanha. Oro por Janaína, allá em Espanha, Janaína Berto, lá em Espanha. Bendigo sua casa, sua família, seu filho, seu marido, Senhor, ó Deus. Bendigo, Senhor, minha irmã Ibrahim, allá em Porto Alegre. Declaro a bendição de Deus sobre a vida dela, sobre, Senhor, ó Deus, a vida de meu irmão José Carlos, allá, Senhor, em Porto Alegre, sobre toda a minha família em Porto Alegre, Senhor, sobre a igreja em Brasil. Declaro que tu levanta profetas nesse tempo. Esse é o tempo de levantar de novo, Senhor, ó Deus, de novo mover profético à igreja brasileira, novo mover profético, não o profeta de título, não o profeta de profecias que não se cumprem, senão os profetas de Deus, os que têm visões de Deus, os que têm revelações de Deus, os que Deus pode encontrar em seu coração a possibilidade de antecipar a los movimentos de los inimigos. Este profeta se ha levantado nesse tempo. Em Costa Rica, lo mesmo. Eu declaro que Deus levanta profetas para se antecipar a los movimentos do exército inimigo e que esta nação seja livrada de todos os intentos que o inimigo ha tratado de fazer. Oro por Nicarágua. Senhor, tu sabes a condição espiritual de Nicarágua, a condição social, econômica e política é reflejo da situação espiritual, de quantos pactos han hecho sobre esta nação, quantas muertes, Senhor, ó Deus, se disse que também de ninhos e pessoas, quantos han sido muertos, pactados para o inimigo. Quantos pactos han hecho desde o governo, Senhor, ó Deus, pactando a nação. Eu declaro que esses pactos se deshacem, são desechos, são destruídos desde a raiz, em nome de Jesus, e declaro tempo de liberação a Nicarágua, tempo de liberação desde a capital, Senhor, ó Deus, que é a cabeceira de toda a nação, é o governo de toda a nação, e se vai se mover profético, Senhor, de liberação, Senhor. Desata esse povo, desarmara, Senhor, o povo, quita, rompe as cadenas do jugo de sobre a serviço do povo de Nicarágua. Em nome de Jesus, eu declaro salvação, eu declaro liberação, eu declaro tempo novo, eu declaro que o Senhor levanta os profetas para antecipar-se aos movimentos dos inimigos e Nicarágua seja uma nação livre. De igual maneira te pido por Venezuela, seja uma nação livre, Senhor, que todo jugo, que toda opressão, que todo pecado, que todo pacto que haja hecho, Senhor, em los lugares altos de aquela nação, sejam desechos, destruídos em nome de Jesus, e Venezuela venga a ser uma nação livre para a honra e glória de tu santo nome. Te pido por Costa Rica, Senhor, tu sabes todas as amarras
que estão prendendo, que han prendido e que han sido engendrados para aprisionar o povo costarricense. Eu quero declarar que todo isso se rompe, se destrui, que os profetas desse tempo são levantados, não como aquele muchacho que veía lo peor, lo mais feio, o peligro, Senhor, ó Deus, sino homens como o profeta Eliseu, que tem uma visão mais allá da realidade, mais allá de lo natural, homens com visão sobrenatural das coisas, para que Costa Rica não caia no mesmo de outras nações, Senhor, ó Deus, não se veja aprisionada, Senhor, ó Deus, como sucede em outras nações. Eu declaro liberação a essas nações, Senhor, ó Deus, Nicarágua, Venezuela, Costa Rica. Eu declaro em Brasil, Senhor, tu levantas um grande exército de profetas nesse tempo para ver mais allá de lo natural e para que a gente viva em paz, amado Deus, buscando tu rostro e reconhecendo que tu eres Deus e não há outro na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saludar, irmãos, amém? Essas vidas que aqui estão conectadas. Paulo Afonso, glória a Deus. Allá em Porto Alegre, Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, amém? Paulo Afonso, bendigo tua vida, grande amigo, me deves um churrasco, hein? Não se me ha olvidado, hein? Me deves um churrasco. Joana, bendiciones, profeta de Deus. Giovanni Salazar, Deus te bendiga. Didier Dias, Deus te bendiga, varão, a ti, a tu casa, a tua família. Luiz Ricardo Mejia, pastor Luiz Ricardo Mejia, Deus te bendiga, varão, onde quer que esteja. Susana Cruz, Enéas Santos, não sei se está em São Paulo, se está em Brasília, se está no Piauí, seja onde quer que esteja, Enéas, Deus te bendiga, a ti, a tua família, a tua casa. André Cibarra, Deus te bendiga. Maria de Lourdes de Souza, Deus te bendiga. Deus bendiga essas vidas que estão aí conectadas e os que vão ver esse vídeo mais tarde. Amém? Eu declaro que tus ojos se abram nesta manhã para que tu puedas ver visões de Deus. Amém? E que todos tus inimigos caigan por terra em nome poderoso do Senhor Jesucristo. Amém? Les voy a dejar uma canção para que medite. Amém? E para que se mantenha em espírito de oração nesta manhã.